Quando eu era criança, eu tinha medo de entrar numa determinada igreja católica que ficava próxima à minha casa. Era uma igreja antiga e muito sombria. Tinha muitos santos nas paredes que pareciam estar olhando para a gente. Eu fiquei com mais medo ainda quando me disseram que enterraram um padre dentro da igreja. Se você não sabe, algumas igrejas católicas tinham ou têm o costume de realizar enterros de padres dentro de templos religiosos. Sem falar nos inúmeros episódios de pedofilia e lavagem de dinheiro divulgados nos últimos tempos, a Igreja Católica tem um lado sombrio. Eu quero comentar agora sobre algumas obras de artes que fazem parte da decoração do auditório do Papa, da Capela Sistina e outras que estão nos museus vaticanos. Você já viu como é o auditório do Papa no Vaticano? Também conhecido como Paulo Hall of the Pontifical Audiences, está na cidade do Vaticano e parcialmente em Roma, Itália. Nomeado com o nome do Papa Paulo VI e construído em 1971 pelo arquiteto italiano Luigi Nervi, ele acomoda 6.300 pessoas e contém uma estátua de bronze chamada La Resurrezione, desenhada por Pericle Fazzini. Mas existe algo muito estranho na estrutura. Os olhos mais atentos percebem que há um réptil gigante no auditório do Papa. Dê uma olhada na imagem externa do prédio abaixo e compare sua forma com a imagem de uma serpente embaixo. Observe o formato geral: costas largas, estreitas, frente arredondada, olhos no meio, narina na frente e parte superior curva. Como você já pode começar a perceber na imagem acima, há duas janelas em ambos os lados do prédio que se assemelham aos olhos. Eles são feitos de vitrais e situam-se a meio caminho do comprimento do edifício em ambos os lados. No centro da forma do olho, você começa a ver uma fenda que pode parecer um olho de réptil. Tanto por dentro como por fora, a estrutura do prédio tem a aparência de serpente. O telhado e os lados do prédio também se assemelham a escamas. Agora vamos ver o lado obscuro na decoração da Santa Sé. Outra decoração sinistra é a estátua de La Resurrezione, Ressurreição. Atrás do trono luxuoso utilizado pelo Papa tem uma estrutura de bronze que muitos consideram um monumento satânico. Uma estátua de bronze que dizem representar a ressurreição de Jesus Cristo. Está localizado dentro da sala de audiência do Papa no Vaticano. Essa obra, finalizada em 1971, representa a ressurreição de Cristo como um homem que nasce do caos. Seu criador, o escultor italiano Pericle Fazzini, afirmou que a obra chamada Resurrezione simboliza Cristo emergindo de uma cratera produzida por uma bomba nuclear. A estrutura macabra faz com que muitos observadores que a observam relacionarem a imagem a um altar satânico. A estátua de Jesus no meio do palco é muito estranha e assustadora. A estátua de Jesus está dentro da boca da serpente. E a imagem deformada de Jesus causa a impressão de que ele está sendo digerido ou se decompondo na boca da serpente. O design do projeto foi construído de tal forma que o Papa parece estar falando de dentro da boca de um réptil. Não é muito estranho ver o Papa falando de dentro da boca da serpente, como se ele fosse a voz da serpente? Mas qual seria o real motivo que levou a criar um monumento tão sombrio e tenebroso desse? Assim como o auditório do Papa, a Capela Sistina é um local sagrado, mas a sua decoração retrata corpos nus em posições obscenas. Qual o significado dessas artes no local sagrado? As pinturas de Michelangelo,
feitas no teto da Capela Sistina foram recusadas por alguns papas como Paulo IV, Pio V, Clemente VIII e pelo mestre de cerimônia do Papa Júlio II. Na Capela Sistina e nos museus do Vaticano tem muitas obras de arte que mostram os personagens da Bíblia nus e em posições sensuais. Nus com genitálias à mostra na pintura do teto da Capela Sistina. Serpente mordendo o órgão sexual. Na criação de Adão, o pintor Michelangelo pintou Deus nessa posição. Observem que Deus está abraçado com uma mulher que está completamente nua. Na pintura de Maria, José e o menino Jesus, vemos atrás homens e mulheres completamente nus em posições sensuais. Na pintura do profeta Daniel, tem um jovem nu entre as pernas do profeta Daniel. Atrás, dois casal de jovens nus, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Na pintura Juízo Final, que decora a parede atrás do altar da Capela Sistina, Michelangelo destacou o nu masculino. Na pintura, a maioria são homens nus. Dizem que o pintor Michelangelo era homossexual e por isso destacou o nu masculino em suas artes. Na pintura da Transfiguração tem um homem que está por trás de uma menina com as mãos em cima dos seios dela. O que essa pintura tem a ver com a Transfiguração? Essas pinturas têm gerado uma série de polêmicas. As pinturas de Michelangelo foram recusadas até por alguns papas, mas mesmo assim a Igreja permitiu e elas permanecem até hoje. Essas estátuas estão nos museus vaticanos. Os museus vaticanos abrigam extensas e valiosas coleções de artes e antiguidades colecionadas ao longo dos séculos pelos diversos pontífices romanos. A escultura de Moisés na igreja de San Pietro, em Roma. Essa é a estátua de Moisés em posição obscena. Ele está seminu e com a mão sobre o... você sabe. Estátua do rei Davi com genitália à mostra. Tudo isso que vocês viram é considerado obra sagrada e fazem parte da decoração do auditório do Papa e Capela Sistina. Michelangelo foi sem dúvida um grande artista, mas suas obras sensuais não deveriam estar em lugares sagrados, pois não tem nada de sacra. E você, concorda com os papas Paulo IV, Pio V, Clemente VIII e pelo mestre de cerimônia do Papa Júlio II, que recusaram essas artes? Quero saber sua opinião. Poste nos comentários. Canal Hora Final. Assista a outros vídeos que postei. E se não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora.